Olá, eu sou o Walter Guimarães, ainda bem que você e você tem um amigo de confiança. Você praticamente inseriu ele na tua família. Aí num certo dia ele te pede umas coisas emprestadas. Você empresta as paradas, você nota que ele está sumido há algum tempo e quando você corre atrás dele, você descobre que o cara se mudou. O cara pegou as tuas paradas com uma mudança já planejada. Essa é mais uma das minhas histórias. Histórias, nossas histórias, dias de luta, mais dias de luta, luta pra caralho. E atenção, esse vídeo não é só sobre isso. Essa história tem um plot twist que acontece mais de 20 anos depois. Assista aí. Bom, mais ou menos no meio dos anos 90 e no final dos anos 90, a minha família passou por alguns problemas financeiros e também ligados a questões de saúde de alguns parentes meus. E a gente teve que se mudar algumas vezes. Vocês que estão assistindo esse vídeo, talvez tenham passado por isso. Ou talvez estejam passando por isso. Você é uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, você está vivendo no mesmo local há anos, você vê as suas amigas e seus amigos da escola praticamente todos os dias, e de repente você tem que se mudar, você tem que acompanhar a sua família para um lugar onde você não conhece nada. Você conhece zero pessoas. Eu sofri pra cacete na época. E eu sei que toda criança e todo adolescente que está passando por isso agora também está sofrendo. Hoje eu sei que aquele sofrimento não é nada comparado a tanto sofrimento que tem por aí. Mas na cabeça do Walter adolescente, e como eu acho que é a cabeça de todo adolescente, de toda criança, aquilo ali foi a perda dos amigos, a perda das referências do dia a dia. Se você é um adolescente que está passando por isso agora, eu entendo a tua dor. Eu já passei por isso. Escuta o que o teu tio aqui está falando. Isso vai passar, tá? É uma fase muito ruim, mas isso vai passar, tá? Eu fui mal demais no ensino médio. Eu só tinha nota alta em inglês e artes e era aquele tipo de aluno que fugia das aulas de educação física. E eu fiquei pendurado em todas as outras matérias. Todas. A gente teve que se mudar de novo e a melhor opção que houve para que eu conseguisse terminar o meu ensino médio todo quebrado, todo cacarecado, foi um supletivo. Lá no supletivo eu conheci um cara meio lascado da cabeça, meio surrado da mente, e eu vou chamar ele de Davi. O Davi era um cara que também se sentia muito deslocado do mundo, achava que o mundo todo estava contra ele, que ninguém conseguia entender ele, assim como eu, sendo que ele era mal visto pela própria família. E isso se deu por erros dele, por comportamentos dele, que realmente eram ruins. Como, por exemplo, eu fiz amizade com ele, depois eu conheci alguns amigos dele, ele me introduziu no seu grupo de amigos. Para você ter uma ideia, a gente está falando de adolescentes. Lá tinha um cara que já tinha puxado uma etapa por 157. No meio do grupo dos adolescentes tinha um ex-presidiário, tá ligado? Olha o nível da parada. E ele também abusava do uso de álcool, né? Uso de álcool e qualquer outra coisa que aparecesse pela frente. Mas apesar de todos os pesares, apesar dessas características, a gente se dava bem. E justamente porque os nossos elos eram as coisas que a gente tinha em comum. E eram bastante coisas. Mas, Walter, você não tinha outras amizades? Você não namorou nesse período? Sim, eu namorei. E sim, eu tive outras amizades. Mas como essa história é do Davi, tem a ver com Davi, que é o pivô desta merda, então eu vou concentrar a história nele, ok? Bom, o que o nosso grupo mais gostava de fazer? A gente ia para show de rock quando dava e aonde tivesse. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma memória vívida de uma apresentação de uma banda qualquer coisa. A banda ficou do lado de um quiosque. Era uma noite de chuva. A banda ficou protegida com uma lona de caminhão que foi esticada do quiosque pelos galhos das árvores do lado do quiosque e a banda tocou para 7 pessoas. Não tinha banheiro, não tinha porra nenhuma. Era nesse nível. E talvez você se pergunte, Walter, mas por que vocês se prestavam para esses eventos tão merdas? Gente, eu tô falando do final dos anos 90. Não tinha redes sociais. Não tinha nem o Orkut ainda. A internet era precária, muito reduzida. O pouco que tinha era no gratuitão, no IG. Porque antes disso era caro, era caríssimo. E você só acessava em casa. Não tinha smartphone, você não tinha WhatsApp. Nem MP3 player você tinha. Então, tipo assim, entre você ficar em casa, sábado da noite, assistindo Zorra Total, sofrendo de tristeza infinita, e a possibilidade de você estar na rua com os seus amigos, conhecer outras pessoas, de repente beber alguma coisa, até encontrar uma namorada, ou namorado, se for o caso, é melhor você ir pra rua. É melhor você ir pra rua e agarrar uma possibilidade, agarrar uma esperança. A gente também acompanhava muito as festas de rua. Numa dessas festas, a gente encontrou 2 garotas. Eu vou chamar elas de metaleira e pagodeira. A metaleira, como o nome já diz, era metaleira, tinha toda a cara de metaleira. Era muito, mas muito fã do Metallica. Todas as calças dela, ela escrevia Metallica gigante na bunda. Ela tinha uma jaqueta de couro que ela escreveu Metallica com liquid paper, era uma jaqueta preta, e a mochila dela, que era jeans, de vez em quando ela saía da escola para encontrar a gente, também era toda rabiscada a caneta. E a amiga dela, pagodeira. Como o apelido que eu dei já disse,
Ela adorava pagode. Tava sempre cantando um sambinha, cantando um pagode, falava pra gente que era muito maneiro. Que em algum momento a gente ia passar a gostar. E na verdade hoje eu gosto de samba, mas demorou muito, né, pra gostar, pra ver o valor do samba. Especialmente o valor cultural. E apesar dessas diferenças entre elas, elas eram muito amigas. A gente invejava a amizade delas. Papo reto. Depois de alguns encontros aleatórios, ela e o Davi, a metaleira e o Davi, demonstraram interesse. A gente ficava 1 hora, 2 horas juntos, daqui a pouco os dois iam para algum canto, um local afastado, e ficavam se pegando, né, em algum local. Eles chegaram a se encontrar fora desses encontros aleatórios. Eles tinham marcado de se ver mesmo, né, como namorados. Depois de algumas semanas, teve um período que o Davi precisou se ausentar. E numa dessas noites de indas e vindas, eu encontrei as duas num outro bairro. Eu me aproximei das duas, cumprimentei elas. Eu comprei 3 caipifrutas porque eu sei que elas gostavam. Daí eu chamei pra conversar e falei com elas. Ô gente, vocês estão com uma cara... O que tá acontecendo? Vocês brigaram com alguém? Porra, nesse momento ficou um clima meio tenso, tá ligado? Eu senti que tinha alguma coisa com relação ao Davi. Até que depois de alguma conversa, a metaleira perguntou assim: Ô Walter, eu posso confiar em você? Eu posso te contar uma parada com a certeza de que você não vai espalhar para os outros? Nem pro Davi? Falei que sim, que ela podia contar, sem problemas. Ela disse o seguinte: sempre que eles estavam nos eventos, sempre que a gente se encontrava e os dois sumiam, Davi levava ela para uma rua escura qualquer, apoiava ela no capô de um carro, na lateral de um carro, encostava numa árvore, numa coisa do tipo, e os dois, né, faziam coisas nas ruas escuras e inseguras da nossa região. Sem segurança, no meio da rua, no escuro, uma maluquice do caralho. Ela me contou que no último evento em que nós 4 nos encontramos, teve um momento em que ela e o Davi se ausentaram e não voltaram mais. Ela disse que nesse dia ela estava com o Davi, né? Ela estava apoiada no capô de um carro, e que depois de fazer o que eles já estavam acostumados a fazer, ele pediu outra coisa para ela, né? Que ela não tinha feito ainda com ele. É isso mesmo que vocês estão pensando, né? Eu não preciso entrar em detalhes. Daí ela falou que não, que aí já era demais. Ela já cobrava a camisinha e ele ficava extremamente irritado, que ela não ia começar a fazer esse tipo de coisa de noite, na rua, de forma insegura e desconfortável. Pô, em pé no meio da rua, no escuro, tipo... Pelo amor de Deus, né? Ela disse que aquilo ali foi a gota d'água. Ele já tinha bebido um pouco, ele estava alterado. Ficou tão puto, mas tão puto, que ele juntou as 2 mãos assim e ele deu de cima para baixo umas 4, 5, 6 vezes em cima do capô do carro, que não era dele. Era um carro aleatório qualquer de uma pessoa desconhecida. Eles estavam apoiados. E fez isso no capô do carro, que amassou o capô do carro. E ela começou a chorar muito assustada, achando que ia ser agredida, né? E ele começou a gritar e xingar ela, né? Porra! Você tem que fazer! Eu tô pedindo! Ele começou a xingar ela de todas as piores coisas possíveis e ele simplesmente foi embora. Ele deu as costas e foi embora, balançando os braços e gritando e xingando ela das piores coisas e deixou ela chorando, tá ligado? E sumiu. Ele não voltou pro evento. E ela voltou pra casa sozinha, com vergonha de encontrar a amiga. Porque ela ia estar com aquela cara de choro, maquiagem borrada, ela preferiu ir embora direto pra casa. Essa situação que ela me contou, que a metaleira me contou, eu posso considerar como a primeira grande red flag contra o Davi. Eu, apesar de amigo dele, eu deveria ter entendido que a qualquer momento ele poderia ser agressivo, não só comigo, como com as outras pessoas, no nosso grupo, as pessoas que a gente gostava. Ele poderia ser agressivo com a gente ou tomar outra ação mau caráter. Porque se o cara faz isso com a namorada, com a garota que ele diz que ele gosta, meu irmão, para ele fazer a mesma coisa ou coisa pior com as outras pessoas, é um pulo. Basta ter a circunstância, basta ter o momento para fazer. Depois de alguns dias o Davi retornou, eu encontrei ele no meio do nosso grupo. A gente estava na praça, eu acho, acompanhando os caras andando de skate, uma coisa assim. Do nada, eu não toquei no assunto. Ele, no meio dos caras, ele puxou esse assunto. Porra, eu tava com a garota lá, a gente fez o que tinha que ser feito, eu pedi a ela pra fazer tal parada comigo, aí eu toquei terror, irmão. Amassei o capô do carro, botei a garota pra chorar, um nervoso do caralho, ela achou que eu ia bater nela. Eu fui embora, kkkk. Ele contou isso rindo. Ele falou rindo. E eu não achei que isso era uma red flag suficiente para me afastar dele. Continuei sendo amigo. Pouco tempo depois veio a segunda red flag. O Davi tinha um primo que eu vou chamar de Marcos Júnior. O Marcos Júnior era um cara maneiro, bom de papo pra cacete. As conversas com ele eram muito mais elaboradas do que com qualquer outro amigo do nosso círculo. Ele curtia rock e metal também, mas ele era mais chegado nas bandas de rock nacionais, tá ligado? Raimundos, CPM 22, Los Hermanos, Rapa, por aí vai. Aí, numa quinta-feira, o Marcos disse que tinha um evento pra ir, que não tinha uma roupa legal pra usar. E ele era clubber na época, né? Gostava de rock nacional, mas era clubber. E o clubber morreu. A galera fala de vintage, mas não fala mais de clubber. E daí ele perguntou: ô Walter, não tem como me emprestar aquela tua camisa do Pulse, não? Eu tinha uma camisa foda do Pulse. Era quinta-feira. Que dia que é o evento? Ah, o evento é sábado de noite. Eu falei: não, beleza, depois eu levo pra tua casa. Ou então no sábado de tarde. Tá bom. Eu fui entregar pra ele, fui de bicicleta na casa dele.
Era no sábado, na tarde de sábado. Passaram alguns dias, eu falei, Davi, cadê o Marcos Júnior? Eu não vejo ele mais na praça, em lugar nenhum. O que aconteceu? E o Davi falou assim, querendo rir, com aquela risada de canto de boca. Pô, o Marcos se mudou, cara. Como é que é? Ele disse, sim, querendo rir. Pô, cara, cara. O Marcos se mudou, cara. Eu falei, Davi, você sabia que o cara me pediu a camisa emprestada. Você me viu entregando a camisa pra ele. Você não me alertou que ele ia embora? Que ele podia levar minha camisa? Por que você não me falou nada, irmão? Aí ele ficou desconversando. Sabe o que é? É porque a gente tem uma questão complicada de família, podia ter mais algum problema. Eu deixei pra lá, não leva mal não, só uma camisa. Botou a mão assim no meu ombro. O Davi realmente tinha uma relação complicada com a família. Tanto que o local onde ele morava, a casa, não era a casa da família dele, tipo pai, mãe, irmão, irmãos. Ele morava com um tio distante, um primo distante do pai. E ele ficava de favor na casa do cara. E eles brigavam quase todo dia. Realmente era uma situação complicada. Eu até poderia entender através desse viés. Mas assim, o que uma camisa ia mudar na vida do cara? Se o cara estava planejando se mudar, se o cara ia se mudar 1 ou 2 dias depois, que problema você ia ter com o cara, tá ligado? Ou seja, ele passou pano pro primo. A parada aconteceu e ele deixou pra lá. Essa foi a segunda red flag, que nem se compara com o que aconteceu com a metalheira e com o carro do cara. Mas ainda assim, era um prejuízo, porque a camisa me custou alguma grana. Eu gostava dela. Ali devia ser a deixa para eu parar de falar com ele. Eu deveria ter chutado o pau da barraca, mas algum tempo depois, o Davi foi lá em casa e ele foi levar umas paradas que ele tinha pegado emprestadas comigo. Eram umas camisas de banda e 1 ou 2 livros, eu não lembro direito agora. Daí ele perguntou se eu não podia emprestar uns CDs do Iron, porque ele não conhecia o Iron direito. Ele só conhecia aquelas músicas que tocavam na Rádio Cidade. O pessoal mais velho deve se lembrar que, em meados dos anos 90, o Iron relançou seus álbuns clássicos com um CD extra, que era um CD de singles. Em muitos lugares vendiam isso como CDs duplos do Iron Maiden, quando o single era tipo um extra. Lá fora ele vinha como um brinde, não era cobrado, tá ligado? Mas aqui era vendido como duplo. Agora vocês vão ficar puto comigo. Eu emprestei pra ele o Number of the Beast, duplo, o Peace of Mind, duplo, o Power Slave, duplo, e o Seventh Son of a Seventh Son, duplo. Eu emprestei também o X Factor e o Virtual Eleven. Tinha uma coletânea do The Clash, que veio numa revista na época que não tinha capa. A capa era qualquer coisa, tá ligado? Mas tinha muitas músicas do The Clash, era um CD bem legal. E emprestei aquela coletânea dos Ramones, Ramones Mania, o Mundo Bizarro, adeus amigos também dos Ramones. Por incrível que pareça, naquele supletivo, o dia que tinha mais alunos era na sexta-feira. Porque lá o supletivo meio que virava um ponto de encontro do pessoal pra ir pra night, pra fazer alguma coisa. Então aparecia uma porrada de gente que não era nem aluna, tá ligado? O pessoal simplesmente entrava, começava a conversar e da escola ia direto. Às vezes nem terminava a aula, às vezes os professores iam juntos. Era uma puta bagunça. Mas o dia que mais tinha gente lá era sexta-feira. E o Davi não tava lá, tá ligado? Sábado e domingo, normalmente a gente se encontrava na praça pra fazer alguma parada e nada do Davi. E algumas pessoas que a gente conhecia, galera do grupo, né, conhecidos em comum, começaram a perguntar dele também. Na segunda-feira, ele não apareceu no supletivo, na escola. Na terça-feira de tarde, eu fui na casa da família onde ele morava e perguntei, gente, o Davi tá aí, eu preciso falar com ele. E na mesma hora, a senhora que me atendeu, puta, mais um procurando o Davi. Eu já tinha ido lá outras vezes, né, sempre foram muito gente boa comigo. Tomei lanche com eles nesse dia, inclusive. Eles me disseram o seguinte, Val, olha só, a gente pede desculpas pelo comportamento do Davi, mas o Davi se mudou, cara. Ele já estava com uma mudança planejada. Ele foi ficar lá com uma outra família lá em Brasília. E você não é o único que veio procurar ele. Um outro cara que faz parte do grupo, que é do grupo de vocês, ele veio procurar o Davi, porque o Davi disse que nesse final de semana ia pagar um dinheiro que estava devendo pro cara. Que o cara emprestou tipo na semana anterior. E o Davi pegou o dinheiro sabendo que ia se mudar. E essa família me pediu desculpas novamente, porque eles disseram que o cara é problemático. Se você quiser, você pode mexer lá no quarto onde ele dormia. Eu fui lá no quarto, tinha um monte de coisa lá misturada, mas não tinha nada dos meus CDs. Bom, eu perdi. E essa foi uma das primeiras vezes na minha vida em que eu senti ódio pleno e soberano. Gente, esses CDs, eles não foram baratos. Naquela época, eu comprava um CD por mês. Para eu comprar esses CDs, eu deixava de usar o dinheiro do ônibus que meu pai me dava para ir e para voltar do supletivo, e eu andava 1h30 para chegar no supletivo e mais 1h30 para voltar. Eu economizava esse dinheiro o mês inteiro para comprar um CD. Se fosse um CD duplo, eram 2 meses, óbvio. Foi caro de comprar aquelas paradas. A camisa também do Marcos Júnior. Tudo foi caro, tudo foi difícil. Eu não tinha trabalho. Mas isso, de alguma forma, você recupera. Você tenta comprar depois. Mas a punhalada de amigo, irmão,
Pô, mas dói demais, mas eu aprendi. A partir dali, eu comecei a endurecer a carcaça. E não foi agradável, mas é a vida, gente. Gente mau caráter vai cruzar o teu caminho. Não tem o que fazer. Do final dos anos 90 e início dos anos 2000, agora a gente vai pular para 2019. Era sábado, eu tava num supermercado, puto. Eu não lembro o que era. Era mais ou menos umas 3 da tarde. Eu tô vendo aqui umas latas de ervilha, milho, sei lá que porcaria eu tava procurando. Aí eu sinto alguém se aproximando do lado e aquela voz muito característica dizendo assim: pô, e aí, Walter? Qual é, cara? Pô, quanto tempo, irmão? Pô, mó saudade daquele período, né? Como é que tu tá, cara? Eu olhei assim de rabo de olho. Eu não virei a cabeça. Era o Davi ali, sei lá, 20 anos depois. Eu não olhei pra cara dele em nenhum momento sequer. Não olhei. Sei lá, irmão. No mínimo eu ia falar muita merda pra ele dentro do supermercado. Eu não sei qual ia ser o comportamento do maluco naquela hora. Era capaz da gente entrar na porrada, então sei lá. Eu preferi não dar trela. Ele falou isso, que tinha muita saudade, blá 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 blá. E no momento ele falou assim: você sabe que eu sempre te considerei um irmão, né? Eu, de rabo de olho, sem virar a cabeça, falei assim: mas irmão que é irmão, não pega coisas emprestadas, furta o outro irmão, furta o amigo, com uma mudança já planejada. Você não deveria ter pegado as minhas coisas sabendo que ia se mudar pra nunca mais voltar, não é mesmo? Irmão, malandro, nessa hora eu senti a alma do cara indo embora. Eu voltei a mexer as latas. Eu nem tava procurando mais nada, de tão puto que eu tava. Ele me falou o seguinte: pô, cara, mas é bom que hoje tem YouTube, né? Tem rede social. Dá pra assistir essas porra toda no YouTube, né? Eu crente que ia sair uma desculpa, né? Ele falou essa parada de YouTube e eu falei assim: Continuei mexendo nas latas. Ficou ali uns 5 segundos muito constrangedores, talvez os mais constrangedores da minha vida. E aí ele deu as costas e foi embora, em direção ao caixa. Eu continuei enrolando no mercado, torcendo para que aquele cidadão fosse embora. Num certo momento eu olhei de canto de olho, na direção oposta, e vi que ele estava lá com uma senhora, se não me falha a memória, era a mesma senhora da outra vez, da outra casa, mas eu não sei, não tenho certeza. E eu achei que viria um pedido de desculpas, tipo... nada, né? Esse dia eu estava muito cheio de coisa para fazer e eu nem pensei a respeito. No dia seguinte eu fiquei pensando. Eu fiquei assim: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não deveria conversar com ele com calma e falar: cara, por que tu levou as minhas paradas? Que você planejou, tá ligado? E você não disse nada. Porra, você era amigo, irmão. Por que tu fez essa porra? Tu achou aquilo correto? Tu tem alguma coisa para me dizer hoje? Eu fiquei realmente pensando isso no dia seguinte. Mas depois tinha outra voz na minha cabeça também, dizendo o seguinte: o cara te encontra depois desse tempo todo e vem falar que tem saudade dos momentos que vocês tinham na rua, que vocês zoavam, que iam pra show de rock. Ele não se lembrou das paradas que ele pegou? Ou ele tentou dar uma de malandro, tipo assim, eu não vou nem falar aquele negócio porque é capaz dele ter esquecido, sabe? Porque se foi isso que se passou pela cabeça dele, o cara é ainda mais mau caráter. O cara não só não mudou, como piorou. Ele piorou, né? Com esses pensamentos aí, eu cheguei à conclusão que é melhor deixar desse jeito, cara. Gostou, não gostou, foda-se, sabe? Quem fez a cagada foi você. Eu não vou ficar dando uma de bonzinho o tempo todo, não. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Toca a tua vida, eu toco a minha, tá bom assim. Era melhor a gente nem ter se encontrado. Essa é a verdade. Epílogo. Umas 2 semanas depois, eu tava num trem, de noite, já voltando do trabalho. Eu desci na minha estação. E essa estação é uma daquelas que tem recuo. Tem uma área onde passam mais trilhos para onde vão algumas das composições, alguns dos trens, ou para manutenção, ou simplesmente saem da operação. E muitas dessas estações, quando é sexta de noite ou sábado de noite, os caras aproveitam a madrugada e vão lá beber, fumar, cheirar, fazer qualquer coisa, tá ligado? Quando não tem vigia, segurança, polícia. Eu desci da minha estação, tinha área de recuo logo ali do lado. Bastava descer uma escadinha dentro da estação que você tava lá. Eu tô descendo, quem é que tá ali na frente? O Davi. O Davi tava ali, era uma sexta de noite, ele só de bermuda descalço, com chinelo na mão, olhando pra uns caras que estavam lá no final da plataforma e dizendo assim: qual é, irmão? Ô, irmão, chega aí, pô. Vambora, irmão, traz um bagulho aí, pô. Vamos curtir, mano. Eu era a única pessoa passando do lado dele e ele não olhou. Provavelmente porque ele já tinha me visto descendo a passarela. E isso me leva de volta à realidade que estava estampada desde lá de trás quando eu conheci ele, que era aquele cara problemático, que não era confiável, que abusava de uma porrada de substância. E 20 anos depois, ele é o mesmo cara. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. E muito obrigado pela tua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo.